E aí galera que assiste meu canal, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal GSR Customizações. E no vídeo de hoje, galera, eu quero mostrar para vocês uma peça da estrutura traseira ali do painel traseiro inferior do porta-mala do meu carro que eu estou trocando. Convido você que não é inscrito no canal a se inscrever. Você que já é inscrito, deixa o seu like, o seu comentário e bora pro vídeo. Então galera, para quem ainda não sabe, eu mudei de casa aqui tem uns 2 meses já. E eu estou numa casa um pouco mais afastada do centro da cidade, a qual fica melhor para mim estar mexendo com essa questão de funilaria e pintura, porque o cheiro de tinta não vai incomodar ninguém, pois não tem nenhuma casa em volta aqui. Barulho também, ontem mesmo eu fiquei até umas 8h30, 9 horas da noite, cortando aquela parte de trás ali do Verona, que eu vou mostrar para vocês. Eu tô me organizando aqui devagarzinho, galera, que eu já coloquei minhas ferramentas aqui desse lado. Aquele guarda-roupinha ali, tô guardando peças, um guarda-roupa velho que eu ganhei da minha irmã. Estou guardando peças do Verona. Aqui o compressor que eu comprei. Só que infelizmente, galera, o compressor queimou. Não sei o que aconteceu, parece que ele fechou curto lá dentro do motor. O motor queimou e com menos de 15 dias de uso, já acionei a garantia. Eles vão arrumar o compressor para mim e a gente vai pôr o pau para cair a folha. Aqui está a minha estantinha de tintas. Tem bastante tintas, o material todo do Verona, da pintura do Verona, tá ali embaixo. Só falta a tinta vermelha. Aqui minha geladeirinha famosa aí que eu guardo as ferramentas. E do lado de cá, na minha frente aqui, tá o espaço onde eu mexo com os carros. Vou mostrar para vocês aqui em mais detalhes. Vou mostrar um serviço que eu estou fazendo e o que eu estou fazendo ali no Verona no momento. Beleza, galera? Claridade aqui atrapalhar um pouquinho, reflexo. Então vou virar a câmera do telefone e vou mostrar para vocês com mais detalhes o que estou fazendo. Aqui, galera, esse aqui é um Fiat Uno 2004, um serviço que eu estou fazendo aqui, o carro de um cliente, a qual a gente trocou esse teto dele. Esse teto foi cortado aqui no meio e a gente trocou, tirou o teto original desse carro, que estava totalmente amassado devido ao acidente que esse carro sofreu, e colocamos esse teto aqui, certo? Então vocês podem ver aí como que ficou. Trocamos o teto, colocamos esse teto novo aí, não exatamente muito novo, né, mas de um carro usado. E estamos fazendo serviço aqui de massa em alguns pontos, que tem alguns amassadinhos. A gente pegou, rebateu a lata e estamos aí passando a massa. Nessa área aqui, o que acontece, galera? Esse carro começou a ser feita a reforma dele por um outro funileiro, antes do dono desse carro comprar ele. Aí o serviço ficou pela metade e o dono desse carro comprou esse carro com metade da reforma dele feita. Só que o local onde o cara tinha passado massa não tinha passado da forma correta. Ele não havia tirado a tinta dessa forma aqui. A gente tem que remover a tinta para aplicar a massa diretamente na lata crua. No caso, como muita gente fala, na lata nua, sem nenhum tipo de material. Como ele não tinha feito dessa forma, estava um serviço ruim, eu tive que remover a massa que ele tinha aplicado e tive que aplicar uma massa nova naquele local ali, aqui e no capô. O capô ainda tem que passar mais um bocadinho de massa. Eu gosto de passar camadas finas de massa e lixar, se necessitar, passa novamente. Por exemplo, aqui, ó, camada de massa fina e tem alguns pontos aqui bem fininho que precisa de uma massinha. Então, como ele tá bem fininho, eu posso usar uma massa rápida. Se fosse um pouquinho mais grosso, eu dava mais uma camadinha fina de massa poliéster, beleza? Aqui estão as duas portas desse carro e aqui é o Verona. O que eu fiz aqui no Verona, galera? Eu peguei aqui essa parte de trás do Verona, antes mesmo de eu comprar ele, o antigo dono no caso, bateu essa traseira do Verona. Então, o que estava acontecendo? Essa tampa do porta-mala não estava dando alinhamento nenhum nessas pontas aqui, nem aqui e nem lá, nem mesmo essa borda aqui, ó. Essa borda aqui tava dando alinhamento com essa, principalmente desse lado aqui, ela tava bem para dentro, bem para lá assim, bem lá para dentro. E aqui tava para fora, como tá aqui, como vocês podem ver, ela tá um pouco para fora. Então eu tive que alinhar isso aí. Ainda tenho que corrigir o alinhamento. E essa aqui era o painel traseiro que tava ali. Vocês podem ver que ele tá muito retorcido aqui nessa área e também tá bem podre
esse lado de baixo aqui, ó. Então o que que eu fiz? Eu resolvi tirar ele fora, cortar, e vou fazer uma nova peça com essa lata aqui, que é a lata do teto que estava ali. A espessura da lata é a mesma. O que deixa essa peça aqui rígida é as dobras que tem nela. Essas dobras, esses detalhes de dobra aqui. Então, galera, o que que eu pensei em fazer? Pegar e arrancar ela fora. Porque é o seguinte, galera. Como é que ela tava podre, ó. Eu ia ter que fazer vários recortes nela para poder trocar essas partes podres. E uma vez que a lata amassa, galera, você desamassa ela, ela fica meio que flexível. É a mesma coisa de você pegar uma folha de papel. Você acaba com a folha de papel do caderno, ela tem uma certa firmeza, a folha é um pouco dura. Se você faz uma bolinha com aquela folha e desamassa ela novamente, você vai perceber que o papel já vai ficar muito mole, ele não vai nem querer parar de lado assim, ele vai ficar dobrando muito fácil. Mesma coisa a lata. Se você pega, amassou, você vai e desamassa de novo, ela já não tem a mesma resistência que antes. Então eu preferi cortar, devido ao fato dele estar bem podre em vários pontos, cortar ele fora e fazer um novo. Não vai ficar totalmente igual esses detalhes dessas curvinhas aqui, ó. Tá vendo? Porque para fazer isso aí eu precisaria de uma calandra, de uma fresadeira, eu precisaria aí de uma roda inglesa, uma prensa muito bruta para poder fazer. Então eu vou fazer algumas dobras na mão para deixar a peça rígida e com um acabamento bom. Ela não vai ficar totalmente com esses detalhes redondos, devido ao fato de eu não ter essas ferramentas, mas ela vai ficar nova, sem ferrugem e vai ficar resistente, tá joia? Principalmente esses detalhezinhos aqui do final, ó. Esses detalhezinhos aqui em alto relevo, aqui mais baixo, eu não vou conseguir fazer devido às ferramentas que eu não tenho ainda. Mas a gente vai cortar uma peça aqui, vamos dobrar uma aba embaixo, vamos dobrar o meio e tentar dobrar aqui em cima, porque aqui em cima, nessa área que está sem tinta, vai essa peça aqui, que é onde recebe a tranca do porta-mala. Essa peça aqui eu vou tentar recuperar ela, pois ela não tem muito podre, só está bem amassada. Ela já estava amassada aqui e estava amassada nesse rumo onde quebrou, porque como ela amassou, ela ficou fraca, aí ela foi e quebrou. Então eu vou depois rebater as pontas dela para alinhar ela novamente. No lugar onde precisa de fazer solda, eu vou fazer solda. Vou desamassar essa ponta aqui também e vou tentar recuperar essa peça aqui. Tá vendo? E essa ponta aqui faz parte daquela peça. Eu vou ter que terminar de tirar ela aqui, alinhar ela e emendar novamente naquela ali e soldar na peça que eu fizer nova. Então eu tenho que fazer essa peça nova considerando as medidas dessa peça aqui, a altura desse rebaixo, porque essa peça ali vai a tranca. Então se eu não fizer de forma que fique na mesma medida a tranca, na mesma posição que estava antes, na hora que fecha esse porta-mala vai dar erro. Então eu tenho que ficar, como eu vou dizer, atento a esse ponto, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou primeiro cortar essa lata grande dessas bordas, jogar essas bordas pro ferro velho e vou dar uma limpada no pedaço da lata que eu vou usar. Eu vou tirar a tinta, vou marcar mais ou menos o pedaço que eu vou usar, vou tirar a tinta e vamos começar a fazer as demarcações e as dobras, beleza?
Agora, galera, o restante vai ser feito aqui na bancada. Agora eu tenho que fazer aqui todas as marcações do desenho da peça, todas as medidas, marcação de furo, qualquer outras medidas que eu preciso de ter de referência para poder fazer a peça lá. Lembrando que ela não vai ficar exatamente idêntica, porque, que nem eu mostrei no início do vídeo, aqueles detalhes curvados eu não consigo fazer manualmente. Eu precisaria de uma calandra, de uma roda inglesa, prensa, entre outras ferramentas aí mais específicas para fazer os detalhes. Então, galera, eu vou fazer o básico: medida, comprimento, formato e algumas dobras para deixar a lata mais rígida, porque ela está muito mole, ó. O que deixa essa lata rígida é as dobras, beleza, galera? Então aqui eu tirei a massa desse lado aqui, o excesso, ainda vou dar mais uma lixada depois para tirar o restante. E o que acontece, galera? Eu não tirei pra cá, porque pra cá essa pintura aqui é original. E iria dar bastante trabalho para tirar toda essa pintura. E essa pintura aqui já serve de um bom fundo para nossa peça. Porque essa pintura original, ela tem um fosfatizante muito bom aqui por baixo. Ela tem um prime muito bom aqui por baixo. Então, não compensa tirar ela só para pintar de novo. Tirei a massa, porque provavelmente assim que a gente dobrar, a massa ia atrapalhar, ela poderia rachar. E pelo lado de dentro eu consigo perceber que nessa parte onde está a tinta não tem nenhum amassado, então provavelmente não tem massa. Agora o lado de cá, que seria a frente, onde eu removi a massa, está bastante ondulado. Eu vou ter que fazer talvez mais um corte aqui na ponta de cá, para poder tirar essa borda curvada dela aqui. Porque essa borda curvada está deixando essa ponta dura. E eu não vou precisar desse comprimento todo. Então, para começar, eu vou fazer uma marcação grossa do tamanho da peça, para eu poder recortar e dar acabamento nessas bordas, porque essas bordas estão cortando muito. Então é muito perigoso, enquanto eu estiver fazendo os desenhos aqui, as dobras, eu me cortar nessas bordas aqui. Galera, já fiz algumas marcações aqui, um pouco grossas. A marcação sim do comprimento tá maior e na altura também tá bem maior, para não ter erro de eu cortar aqui e depois ter que fazer tudo de novo. A borda aqui eu deixei 2 centímetros para me dobrar, para fazer a solda lá. E aqui, nessa parte aqui, ó, da primeira linha até essa segunda, tem 11 centímetros nesse espaço, que seria o espaço aonde tem esse ressalto aqui, que dá uma estrutura para essa peça. É muito difícil eu copiar esse ressalto aqui para me fazer lá nessa outra lata que eu vou estar fazendo aí a peça, né? Porque eu não tenho as ferramentas que eu falei com vocês aí. Se esse ressalto aqui tivesse um pouco menos estragado, se ele não tivesse podre aqui nas pontas, eu poderia recortar ele em volta aqui com a bordinha, desamassar ele aqui, dava uma alinhada nele e soldava ele em cima dessa peça aqui para dar uma estrutura. Só que ele está muito danificado aqui nas pontas, está muito torto, muito empenado e vai dar muito trabalho para me voltar ele. Então eu peguei uma estrutura aqui do teto, esse reforço aqui que segura o teto. É uma peça com acabamento muito bacana, só que ela tem uma pequena inclinação, uma curvatura aí. E pelo que eu percebi, essa peça aqui que fica lá no porta-mala, ela é totalmente reta. Então, galera, eu vou ter que estar desempenando um pouco essa peça, cortando ela na medida desse ressalto que está aqui, fazendo alguns acabamentos na ponta dele aqui, e vou soldar ele nesse meio aqui. Eu vou soldar ele nesse meio aqui. Para quê? Para ele dar uma estrutura para essa peça. Então ele vai dar uma estrutura muito boa para essa peça aqui. E também essa dobra que eu vou fazer aqui embaixo, que vai ficar aqui nessa ponta onde vai ser soldado lá no assoalho. Aí na seguida, galera, eu vou fazer as marcações onde o para-choque pega, aqui e aqui. Vou fazer os furos. E do lado de dentro tem essa peça
aqui, ó. Essa peça aqui, que é onde ela dá uma certa estrutura no ponto onde o para-choque pega. Então eu vou tentar despregar essas duas peças, mesmo que ele seja ruim aqui embaixo, eu vou dar um acabamento nela. Então eu vou tirar essa aqui e a outra que está lá no chão, lá na outra peça, e vou tentar também posicionar elas por cima aqui para dar uma estrutura aqui. Sem falar também que eu vou pegar essa peça aqui que está no chão lá, emendar com a daqui, arrumar ela e pôr ela aqui em cima também. Então eu vou fazer uma outra peça utilizando partes dessa peça antiga. Beleza, galera? Então eu vou tirar, eu vou recortar aqui em volta, vou tirar essa peça que está aqui do suporte do para-choque, vou tirar essa ponta aqui, vou pegar a outra que está lá, vou dar uma alinhada nela e começar a fazer essa montagem aí desse quebra-cabeça. Aqui, galera, já recortei as peças principais que eu quero utilizar do painel traseiro antigo, que é essas pecinhas aqui, esse detalhe aqui em alto relevo, né? Que eu vou soldar ele aqui praticamente na mesma posição que ele estava ali no outro painel. Esse lado aqui vai ficar para fora, embaixo do para-choque. Esses detalhes não são apenas assim para que eu quero pôr eles aqui apenas para dar um detalhe a mais assim de estética, mas sim porque cada pedacinho dessa parte aqui que eu soldar aqui vai deixar essa parte aqui, essa lata, mais dura. Eu já fiz a dobra aqui na parte de baixo, ela tá encostada aqui, por isso que não dá para ver direitinho, mas aqui tá dobrada. Essa dobra já deixou a peça rígida. Então eu quero colocar esses detalhes aqui, que vão deixar ela mais rígida ainda, e vão estar me ajudando aí, e vão deixar uma estética bacana e deixar essa peça mais rígida, para na hora que eu for instalar no local. Então aqui já cortei, vou soldar isso aqui hoje ainda, fazer o possível de soldar hoje ainda. Essa peça do meio, que é aquela travessa que segura o teto, que eu estou utilizando aqui, reaproveitando, porque esse detalhe aqui, como eu disse, é muito difícil de fazer, e essa peça aqui está muito danificada para tentar reaproveitar ela aqui. Então no meio aqui, eu vou usar essa peça. Eu ainda tenho que terminar de alinhar ela, que ela ainda está um pouco torta, para poder soldar. Vou prender aqui com parafusos essa lata na banca, aqui, lá e no meio, para ela não começar a distorcer na hora que eu começar a soldar. Depois, do lado ao contrário, que é o lado que vai ficar por dentro, eu vou soldar essa peça aqui nesse rumo, do lado de dentro, só que ela vai ficar nessa posição. Eu tenho que limpar ela ainda, ó, tá bem suja, tirar o excesso aqui do podre. Essa daqui eu limpei, tá vendo? Ela tá limpinha. Tirei toda a oxidação que tinha nelas aí. Aqui também, ó, bem limpinho. Só tá um pouquinho de poeira ali, mas é isso aí. A de cá, eu tirei toda a tinta dela para ver como que ficava, mas dá muito trabalho para tirar a tinta dessa forma. E não tem tanta necessidade, pois a tinta que tá nessas peças tá boa. Tô limpando mais a parte que tá ruim, né, que tá enferrujada, para poder usar, para durar um pouco mais de tempo aí. Então, galera, do lado de dentro vai vir essas peças, depois que eu limpar. Essa aqui e a outra aqui, no local onde vai pegar o para-choque. E do lado de lá também eu tenho que colocar essa peça central aqui, galera, ó, que é que segura a tranca do porta-mala. Então primeiro eu vou arrancar essa peça daqui, dessa estrutura, vou montar a tranca nela, vou soldar primeiramente de tudo esse painel no local lá, depois já de tudo soldadinho, dobradinho. Aí eu vou fechar o porta-mala com a tranca presa na tampa do porta-mala. E eu do lado de dentro do porta-mala eu vou ver aonde ela vai pegar aqui para me soldar. Isso do outro lado dessa peça, certo? Que vai ser o lado de dentro. E aí depois que eu soldar aquela peça do meio, eu vou pegar e vou tentar copiar essa peça com o restante dessa lata que tá lá. Como é uma peça menor, eu vou usar minha dobradeira para dobrar essa peça e tentar copiar esse detalhe dela aqui para colocar do outro lado, que vai dar um reforço a mais nessa parte de cima e também vai dar um detalhe a mais. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu vou tentar soldar isso hoje ainda, meu telefone tá descarregando, já tá bem à noite aqui, que querendo ou não, isso aqui dá trabalho. Então amanhã eu vou voltar com vocês com ela já soldada, essas peças, e talvez eu soldo isso aqui amanhã. Pelo menos isso aqui eu vou tentar soldar hoje, tá joia? Então é isso aí, galera. Vocês ficam com Deus e até o finalzinho do vídeo aí.